Como vai, Camila? Fê, Tudo bem? tudo, e você? Eu amo que Tudo. eu me fechei aqui no escritório e eu acabei de ver que o gato vomitou Pro- dentro do quarto com vômito. E eu tava E comendo você sorvete que tava muito bom. vai ficar, e você vai fazer a live, claro, aí, do lado do vomitinho, lógico. Ué, vou julgar. Claro, Vamos. lógico. Camila cortou a franja? Não, gente. Olha o tamanho que tá. Eu quero cortar hoje. E Como é aí? que faz? Mas você chegou a fazer alguma intervenção visual já nessa quarentena ou não? Eu cortei meu cabelo, que eu acho que eu arrasei. Eu fiz FaceTime com a Deia, que corta meu cabelo. E aí, ela foi me dando as instruções. E o meu cabelo, ele é repicado, ó. Eu que fiz. Esse E funcionou? do que esse lado, mas eu achei que ficou ótimo. Funcionou. Então pronto. Então, mas e aí? Mas quando as coisas voltarem ao normal, você ainda vai ou já era? Agora você que corta seu cabelo. Ou porque, assim, é uma trabalheira cortar o cabelo, né? Demora, o tempo que você demora para cortar sozinha é o dobro. E também tem o lance que fica imunda a casa. Depois tem que passar aspirador de pó, fica tudo cheio de cabelo, cabelo no ralo da pia. Então, super Exato. pena voltar pro cabeleireiro. Eu vou voltar sim. Eu tô cortando também e realmente, quando corta é pré uma grande limpeza, uma grande faxina, porque aí vai sujar tudo e aí vai. Me dá preguiça, porque aí você acha, é tipo glitter cabelo, né? Você acha ele, meses depois ainda tem cabelo, é igual glitter. Maravilhoso, exato. Você falando em glitter, eu tava pensando outro dia, né? E pensar que rolou glitter esse ano, né? Que rolou carnaval esse ano, que surreal, né? Deu Rolou. tempo ainda, né? Foi na pinta, né? Terminou o Foi. carnaval, deu. Foi na É, pinta. na, na verdade já tava mil rolando, mas a galera tava aqui, É que assim, você não né? tinha tanta informação, né? Eu mesma não tinha ouvido falar no carnaval. Não que eu saia, né? A gente sabe, a gente tá na quarentena há 38 anos. Mas Total. tinha ouvido, eu fui ouvir falar depois mesmo. Eu sei que eu tinha um Noia Minha marcado para gravar com o Dudu Bertolini numa segunda-feira. E aí a gente começou a ouvir mais coisa, a gente falou, vamos desmarcar, porque acho que não vai rolar. E aí quarta-feira virou quarentena. Então, eu Ai. vi meio tarde, eu achei. Bom, a gente vai falar muito disso hoje, né, Cá, assim, de podcast, eu quero saber, assim, eu tentei montar, assim, quase que uma linha cronológica de entender, a gente não vai falar parte técnica, mas a gente vai falar parte mesmo de entender por que você foi para essa ferramenta, como é que você enxerga essa ferramenta e tal. É, e também dessas adaptações, né? Como é que era o seu set, como é que você gravava antes, como é que você está gravando agora e tal, né? Mas vamos começar aqui, então, vamos começar do começo, assim. Por, por que você decidiu ir para o podcast? Assim, você escrevia, roteirista, já tinha livro lançado e tal. Por que você foi para essa ferramenta, assim, e quando foi, assim? Não fui eu que tive a ideia de eu ter um podcast, foi o Bruno, que trabalha comigo, que era Que meu legal. editor de todos os livros. Ele editou, só não editou meu primeiro livro, o resto todos ele editou. E ele que falou, você precisa ter um podcast e tal. E eu gostei da ideia, porque eu sempre tive essa coisa de não, sei lá, não entender de tecnologia e não me entender em vídeo. Então, assim, quando você escreve, não é sua cara, né? São suas ideias e tal. Quando você faz roteiro, não é você, né? Alguém está fazendo o que você escreveu. O podcast, ele entrou num lugar que era eu, mas podia, sabe, não era a minha cara. Então, eu achei confortável o espaço. E aí você começou a fazer logo no começo, bom, até hoje é sem imagem, né? Até, Assim, pelo menos. é, eu falo, só o que tem de imagem que eu acho a parte mais divertida é quando eu ponho na semana seguinte, que vai ao ar, eu ponho a foto dos convidados e as pessoas ficam, meu Deus, eu imaginei ela loira, aquelas coisas que eu acho muito... E acontece agora muito comigo, porque como as pessoas estão ouvindo mais podcast agora, porque tá todo mundo em casa, e cara, é a salvação para faxina, louça, sei lá, tentar se exercitar. Eu fico, toda vez que eu vou
lavar uma louça, eu ponho. Eu acho que as pessoas, mais gente que não me conhecia, começou a procurar o meu podcast, porque, sei lá, achou ali, né, na busca e tal. E eu tenho recebido muita mensagem falando: Oi, nossa, você é assim? Eu te imaginava de cabelo cacheado e não sei o quê. É muito engraçado. E você acha então que no fim o áudio, porque essa coisa de você poder imaginar tanto e quase que, né? E por que será que aquela pessoa imaginou cacheado? Porque muito provavelmente ela tem algo com um cacheado, né? Então assim, você consegue imaginar a coisa mais perfeita do mundo. Você acha que o áudio tem poder assim? Como é que você sentiu? Por exemplo, quando você escrevia, você tinha um resultado ali com as suas palavras. E no áudio, qual que foi o poder das palavras no áudio assim? O que eu acho legal do áudio é que ele não breca as pessoas de fazer nada enquanto consome. O livro, a pessoa tem que parar e ficar segurando meu livro. Verdade. Então, ela escute audiolivro, mas não é uma coisa tão popular aqui ainda, né? Eu acho que cresce muito. O vídeo, a pessoa também tem que parar e tem que assistir o vídeo e ver o que eu tô falando. O áudio não. E o áudio exercita uma memória parecida, de criatividade, que é o do livro, né? Porque você, a partir do momento que você está contando uma história, a pessoa está criando a história na cabeça dela, do mesmo jeito que ela faz com um livro, quando ela começa a ler. Eu estou assistindo uma série que é daquele livro Amiga Genial, da Helena Ferrante, e eu li o livro. E é muito doido, porque agora eu estou corrigindo os erros da minha imaginação Muito bom. série, porque, ah, tá, a menina é assim. Ah, nossa, eu tinha imaginado a casa dela muito menor, sabe? Total. Mas eu acho que o áudio é muito poderoso, assim, para você criar na sua cabeça o que está acontecendo. E essa coisa de conseguir fazer as coisas, consumir esse material e poder fazer outras coisas, né? Não ficar parado segurando ou olhando o vídeo. Sim. É famoso, às vezes sai um filme e todo mundo fala, um filme de um livro, né? E todo mundo fala, e preferia o livro e tal. Muitas vezes é por isso, porque a nossa imaginação é a melhor diretora que tem, assim, né? De fotografia, de casting, é tipo, maravilhoso, né? É igual, por isso que eu brinco. Tem até um episódio disso de paixão platônica, né? Que não existe nada mais perfeito do que a paixão platônica. Porque só fala o que você quer, Total. o roteiro, né? A Até família. conhecer. Maravilhoso. E, cara, me fala, como é que foi? Como é que é o seu. Você consegue lembrar como é que foi o seu primeiro set? A primeira gravação do primeiro Noia Minha? Como é que foi? Aonde foi? Fala aí. O tema era o que mais me incomodava, era a minha maior noia, assim, desde a adolescência. O primeiro episódio, eu falei, o título é Eu Odeio Quando Todo Mundo Vai. Porque muita aquela coisa, e você é assim também, né? Tem muita aquela coisa, vamos, vai todo mundo, você tem que ir. Não, pelo amor de Deus, vai suar. Eu já ouço o coração no ouvido, é horrível. Então, eu queria muito falar desse tema, porque eu já tinha escrito sobre esse tema. Então, eu queria falar, porque quando fala, sei lá, outra intensidade e tal. E eu fiquei tão noiada nesse tema que eu chamei uma amiga que é o meu exato oposto, que é a Carol Massaro, que ama açaí, imagina, ela é tão sem noção perto de mim que ela fez um casamento que chamava glamping, uma coisa assim, que as pessoas acampavam no. Uau. Eram 3 dias de casamento. É tipo o meu pesadelo. Foi o sonho da vida dela. Então eu chamei ela e chamei um psicanalista. E o fio que eu segui era assim: eu sou assim, ela é assim. Uhum. Quem é a mais louca e vai dar certo ou é melhor minha agora? Então, foi um episódio que eu usei umas 5 noias, né? Tipo, você pode ser amiga de uma pessoa que é totalmente diferente de você, já era uma noia, né? Uhum. Você gostar das pessoas, de sair com todo mundo, é uma noia, já é outra. Você querer que ninguém vá embora da sua casa, que é tipo a Carol, que você quer ser a última embora, você quer ser a que apaga a luz da balada, é normal. Então, eu tava tão louca que eu usei 3 noias num episódio só. Então, esse foi E o aí, meu primeiro. e você acha que é essa.
que é por ser porque no fim, né, o seu podcast é você, é muito você, assim, né? Tipo, são só nós. Você acha que esse é o verdadeiro poder de um podcast, a verdade, assim? Eu acho que o meu podcast, eu acho que a verdade é super importante. Tem que ter a ver com você, porque senão é falso. Mas eu acho que o meu podcast é uma coisa assim que eu imagino. São noias que ninguém dá bola, ninguém ia perder tempo falando sobre isso. E eu fico esmiuçando, e daí todo mundo fala assim, cara, eu também acho Eu isso. também. A pessoa não é louca o suficiente de ficar e chamar pessoas para conversar sobre isso, entendeu? Então, as pessoas se identificam muito porque elas acham que, eu achei que só eu pensava assim, mas eu nem tinha preguiça de falar isso. E aí eu faço um programa, sabe, disso. Então, eu acho que rola muito essa identificação. Então, tem a ver comigo, mas no fundo tem a ver com todo mundo, porque todo mundo é igual. Todo mundo é E quando que você percebeu isso, assim, que você falou, meu, é, como que foi o retorno? Acho que acredito que desde o primeiro, segundo episódio, assim, você já deve ter tido uma coisa... Porque as pessoas se conectam muito com o teu conteúdo, assim, justamente por isso que você está falando. Assim. Quando que você percebeu que era um caminho certo, assim, que era um caminho legal, o Noia Minha? Eu acho que eu percebi depois do terceiro, quarto episódio, e nem eu nunca me liguei em plays, eu nem sei ver, sabe? Eu sou super burra, gente falando. Mas do retorno que as pessoas me davam por inbox, assim, de tipo, meu Deus, eu penso exatamente assim e tal, que era parecido com o que eu tinha com os livros, né? E daí eu falei, tá, entendi, eu tô repetindo o que eu já fazia no livro, então é por aí mesmo, que é isso que eu sei fazer. E você acha que podcast é parecido, então, com literatura, no fim? Assim, outro dia, né, a gente fala, quem tem um Twitter interessante tem um podcast interessante, assim, né? Quem tem um livro interessante teria um podcast interessante, então. Eu acho que é parecido. Eu não sei, porque eu tenho essa coisa que eu brinco que eu sou um pouco egocêntrica, né? Que o podcast é sobre as minhas noias. Os livros são as minhas crônicas, da minha vida. Sabe? Tipo, filha única. Mas eu acho que é um jeito que as pessoas não me veem egocêntrica. Elas só falam, ela tá se zoando, que engraçada. E daí salva, sabe? Mas eu acho que é isso. E como que era, você lembra como é que era o setup do primeiro dia? Quem era você? Aí, por Era, exemplo, quando eu fui gravar com você, tinha ali um menino que era responsável por apertar ali o play, gravar a voz e tal. Como é que era? era o Zé, já era assim, quando você foi, o primeiro era igual. Era o Zé que cuidava toda a parte de som. Então ele captava, ele editava e ele subia para mim o podcast. Porque realmente eu só sei mexer no Instagram e no Twitter. De resto, agora que eu tô tendo que gravar de casa, eu sei que a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu treinei, suei, fiquei super nervosa, tive herpes, porque eu achei que eu não ia conseguir. Eu não sei dar o play em nada. Eu sei dar cassete, eu sou dessa geração. Aí o Zé ficou comigo por muitos, muitos programas. E daí tava o Guilherme, que era o psicanalista, e a Carol, que era a outra convidada. Eu fiz muitos, a maioria todos os episódios eram eu e dois convidados, só quando é Batalha de Noias que eu chamo um convidado a mais. Agora que eu tô gravando em casa, eu não tô fazendo assim. Alguns eu gravo sozinha, sempre com áudio das pessoas mandando, né, dos ouvintes. Então eu jogo a noia aqui no Instagram, as pessoas mandam áudio e viram um episódio com áudio das pessoas e comigo. Ou com uma convidada. Por quê? Me incomoda a distância, parece que deixa uma coisa mais fria. Eu não consigo sentir muito a da pessoa, muito diferente de quando é presencial, sabe? Que fica uma coisa mais próxima. Você fala uma coisa, você vê a reação da pessoa na risada, sabe? No nervosismo. É mais fácil de jogar de uma pessoa para outra. À distância, eu tô tendo muita dificuldade, até porque a tecnologia não tá rápido o suficiente, ou a nossa banda, não sei, a internet, não sei, que dá umas travadas e isso perde o time das coisas, um atropela o outro. Então, eu acho que tá muito, muito difícil. O Calcinha Larga, que é o meu outro podcast,
Sou eu, a Tati Bernardi e a Hel Mader. Então já são 3 que falam pra caramba. Hoje a gente gravou a primeira vez com uma convidada, que foi a Marina Santelena, do Wanda. Então, eram 4 pessoas. Eu achei difícil. Sabe, tem que ter uma organização, tem que tomar cuidado para uma não cortar a outra. Então, eu tô achando bem difícil essa fase. Eu tô optando em gravar com uma pessoa só comigo. Assim, você citou 2 coisas aí que primeiro, a falta de ser pessoalmente e também, né, aqui no Sistema Solar eu tento fazer uma coisa bem intimista, deixar a pessoa bem à vontade, de repente a pessoa até se abrir um pouco mais. E aí eu preciso desse pessoalmente, mesmo o estúdiozinho, o cantinho ali e tal, tudo vai trazendo a pessoa e você consegue ter uma entrevista melhor, né? Ao mesmo tempo, as pessoas, você consegue, o que está todo mundo falando, você consegue se conectar com pessoas que talvez não viriam até a minha casa aqui para gravar realmente, uma pessoa que está fora, então você consegue ter um nome diferente que você não teria. Então isso é um ponto. E o outro, na terça-feira eu faço a rádio, e a rádio é ao vivo com 5 pessoas. Nossa, não. Eu tô nervosa já. Você falou. Vai crescer herpes agora aqui. Não, e aí chegou uma hora que eu falei assim, pessoal, vamos pensar um esquema, exatamente. Então agora a gente levanta a mão e alguém tem que balançar a cabeça vendo que viu, dizendo que viu, porque, meu... Eu sugeri isso hoje, porque a gente terminou de gravar, aí a Tati virou e falou, cara, e a Tati que puxa um pouco calcinha, ela tá mais como host. Ela falou, senti muita dificuldade, umas horas eu falava, o que você acha, Ká? O que você acha, Hel? Você acha que fica chato isso? Eu falei, não, acho que tem que ter isso. Eu acho que se a pessoa tá falando alguma coisa muito importante, a outra tem que ficar assim. E aí você fala... Né, Ká? E aí eu falo, porque senão não dá, cara. É muito complicado. Ou seja, sempre volta para a mesma pessoa, mais ou menos essa, porque senão... E essa pessoa joga para quem realmente vai falar, senão fica foda, não. Fica muito foda. E a hora que a convidada entra, porque a convidada também fica constrangida de cortar alguém. Total. É super difícil. Quando eu fui gravar sozinha agora, o primeiro eu fiz de casa, né, que eu digo. O primeiro eu fiz só comigo e com o áudio das pessoas. O segundo, eu chamei a Júlia Petit, que é minha amiga, eu já tenho intimidade. Então, quando você já conhece a pessoa, já é sua amiga, você sabe que vai render. E que não vai se atropelar, porque a gente fala no telefone, a gente manda no WhatsApp. Perfeito. Tal. Aí o outro, eu chamei o Dudu Bertolini, que eu também conheço há 5 anos e tal. Depois eu conheci uma menina que chama Thay de Melo Bufren, você já viu? Não. Ela é muito engraçada, ela tá começando a ter mais seguidor agora e ela faz uns vídeos, comédia, ela tem 2 filhos muito fofos, assim, todos style. E aí eu fui fazer uma live com ela. Eu queria muito chamar ela, mas eu tinha medo. Eu falei, eu vou chamar uma pessoa que eu nunca conversei, que eu não sei como é ao vivo, sabe? Eu não sei se o que ela faz no Instagram é uma personagem. E se ficar... sabe? E se ficar frio e tal. Aí eu fiz uma live com ela pro JK e aí eu vi que era mesma coisa, mesmo humor e tal. Então ela foi a primeira convidada que não era minha, eu fiz à distância. Mas eu tô com uma dificuldade, Fê. É toda uma nova lógica. Eu também tô com uma grande dificuldade. Claro que você sempre pensa assim, não, o que importa no fim é o conteúdo e tal, mas você, inclusive quando é uma pessoa que você não conhece, você tem uma ligação para ficar... Ó, eu vou te dizer, eu acho que eu tô acabando mais cansado as lives e as entradas aqui ao vivo do que quando fazia pessoalmente. Porque você demanda uma energia, porque você tem que se conectar com a pessoa. Aqui, a pessoa tem que te entender num quadradinho. Aqui tem que ser muito mais intenso, muito mais legal. É osso. E não, sabe o que é chato? Porque às vezes tá engatado num papo e a pessoa trava. Tipo, aí você fica, desculpa, cortou. Aí você vai voltar... falando, é horrível, né? E toda vez que para, eu não sei se você sente isso, mas eu tô conversando com você, daí eu travo, eu fico tipo... horrorosa e me dá a impressão do tipo, ela morreu. A pessoa morreu. Morreu pra mim. Sempre trava. Manda o nome da pessoa, você fica, Camila, e a pessoa...
Ai, meu, sério, já faz um especial noias de Zoom, noias de calls, pelo Falando, amor de Deus. meu, eu fico muito. Ela morreu. Pronto. Foi tão breve. Foi Você tá ligando, mas como é que você tá se comunicando? Você tá mais social nesse momento antissocial? Como é que tá? Tipo, eu tenho participado um pouco mais das coisas, assim, porque não precisa ir, eu tô sozinho, eu tô em casa mesmo, Eu, então tá meio que tudo bem. eu não tô só. Eu tô enlouquecida, Fê. Eu tô com o Arthur sem escola. Tô sem ajuda em casa, porque, né, não fiz a Não Dani é? trabalha em casa. Continua na casa dela, não chama ela para vir para cá, porque, enfim, é um risco, né? Então eu tô cheia de trabalho com o Arthur. E nos dias que ele fica com o pai, eu faço tudo isso que eu tô fazendo hoje. Hoje eu gravei o calcinha, aí tô na live com você, aí à noite eu tenho coisa para entregar pro Bruno. Então eu tô trabalhando igual uma doida, dar um tapa na casa, porque criança é furacão, né? O Arthur passa pela sala, parece que tinham 8 brincando. Então, eu não... Quantos anos tá? Quantos anos tá o Arthur? 2,5. Então, tá um cara Ele é, já. ele é grande, né? É, ele é um cara já, né? É. Essa noite teve uma reforma aqui na rua e ele tava dormindo na caminha dele e eu no meu quarto. Aí eu acordei 1 da manhã com um barulho assim e eu ouvi uns passinhos vindo, era ele vindo pro meu quarto, né? Daí eu falei, ih, teve pesadelo, vazou xixi, você começa a pensar aquelas coisas. Aí ele abriu a porta do meu quarto, olhou pra mim e falou assim: Mamãe, que balulo é esse? Um cara reclamando do barulho da rua. Maravilhoso. Maravilhoso. Ô, Ká, e qual podcast você tem ouvido, assim, durante essa quarentena? Que podcast que você gosta? Que você recomenda? Eu amo o podcast de crime. Já virou até piada, porque toda vez que eu tenho que indicar alguma coisa na minha lá, é de crime. E hoje eu indiquei um jogo do PlayStation que chama Telling Lies. Você já jogou? Não. Eu tô viciada, Felipe. Você Eu tá sou brincando. muito mãe gamer, né? Sou super gamer. Aí, o Arthur dorme, eu fico lá no Telling Lies, que é um jogo do PlayStation, você fica fuçando o computador de uma pessoa, vendo os vídeos, as mensagens, para descobrir um crime. Então, é o jogo do stalker profissional. Que legal. Já dando a dica aqui. Voltando no podcast, eu escuto os de crime, te passo aqui Mas nos... peraí, mas isso aí daria um podcast, né? Um podcast de uma pessoa que tá revirando o computador de alguém para descobrir de um crime, né? Daria também um podcast. Eu fiz um podcast com a Mia e com a Carol Pires. Sabe a Carol, que é roteirista, minha amiga? Sim, 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 sim. A Carol, e a Carol é uma loucura, porque ela é jornalista investigativa, cobriu política há muito tempo, então persegue deputado, é uma loucura. E a gente fez um só sobre obsessão de crimes, nós três. Foi um podcast inteiro falando de que eu sou melhor detetive que você, não, mas eu descobri que o meu ex, a avó dele morreu. E não... Uma loucura. Maravilhoso. Eu preciso ouvir muito esse. Esse foi um Noia Minha? Foi. Chama Tá. Profissionais do Crime. Esse. Profissionais do crime, tá? Eu vou. É com a Mia. E aí eu ouço Assassinos em Série, escutei The Clearing, mas já acabei, que também é de crime. E eu tô ouvindo da Lorelai, minha amiga. Sabe a Lorelai Fox? Sim. A Lori tá com um podcast agora que chama Para Tudo. E eu acho muito engraçado porque é um podcast que tem 1000 temas meio louquinho, assim, sabe? Então ela começa falando de ET, aí de repente ela tá falando do fundo do mar, aí de repente ela tá falando de, tipo, crianças. Ela vai pulando de um assunto para o outro e no final ela consegue linkar o podcast com tudo que ela falou. Eu falo, como ela fez isso? Que Então eu gosto legal. bastante esse Para Tudo. Quanto tempo tem mais ou menos esses episódios dela? 1 hora? Tipo o meu, tipo 1 horinha, 40, por aí, não passa disso. E qual que é a maior, quais são as maiores noias de um podcaster? Assim, eu tava pensando nessa pergunta, né, para te fazer, pensando também em uma noia de podcaster, que para mim é se tá gravando. Para mim a maior noia de um podcaster é, tá gravando, será? Eu nunca tive esse problema, porque eu tinha A o minha Zé, maior.
que gravava pra mim. E depois eu fui gravar lá no estúdio dos meninos. Da Pod 360. 60 que fazem tudo pra mim. E aí, de repente, entramos em quarentena e eles falaram: Linda, tá aqui seu gravador, seu microfone, seu... vai lá, arrebenta. E eu fiquei, tipo, uma semana. Aí eu tive, eu vou te falar, eu tive herpes até dentro do nariz, foi uma loucura. É emocional, é muito emocional, né? Não é emocional, qualquer coisa que eu tenho é emocional. Aí, eles falaram assim, você liga, e eu, aí eu escrevia, liga, assim, de nervoso, ligar. Aí depois ele falava assim, você aperta o REC 2 vezes. Aí eu falava assim, mas 2 vezes, tipo, a gente aperta o computador, ou 2, 1, 2. Tamanho... Claro, faz toda a diferença. Eu fiquei... Mas foi um caos. E aí o meu nervoso não é mais o tá gravando, porque eu sei muito bem ver o tá gravando. O meu nervoso é a hora que desliga para ligar de novo o gravador e conectar o gravador no computador e ele passar tudo o que eu fiz. Então eu tenho medo que na hora que eu desliguei, eu perdi tudo. E Nossa, meu. liguei, tipo, 11 da noite para os meninos, falando, meu, eu não acho o arquivo. E eles fazem FaceTime comigo, olha, clica aqui. Você tá vendo porque você tem uma responsabilidade muito grande. Porque qual que é o maior medo do se tá gravando ou não tá gravando? Meu, você tem um convidado na tua frente, a pessoa veio até tua casa, a pessoa, meu, ficou uma hora conversando com você. Tipo, eu fiz agora um episódio de Michael Jordan, um documentário do Jordan, né? Tá todo mundo falando, não sei se você já assistiu. Né? Não É, assisti, eu vi lá que tem. não sei se você vai gostar, mas acho que você vai gostar sim. É muito bom assim o documentário. E aí a gente foi fazer um especial e eu fui colocar 4 pessoas na ligação, beleza? Aí um Deus. tava lá um nos Estados Unidos, o outro no interior de São Paulo, o outro não sei o que, beleza. Aí colocamos todo mundo no meio, fui pelo Zoom e eu faço tudo sozinho. Fui pelo Zoom e no Zoom tinha um botão que diz assim: aperte aqui, tipo, e grave. Eu falei, beleza, meu, é muito simples. Só que o Ah, maior medo, quando é muito simples, dá muito medo, sabe? E eu sei que eu fiquei 1 hora e meia conversando com eles, sem saber. Foi muito foda. e Sem sabe o que saber se estava dando certo, meu. é? Você aperte aqui, que é muito simples, daí você aperta e tal, né? Mas se tivesse dado uma cagada e você perguntasse para alguém, a pessoa ia falar, meu, como você não conseguiu? É, Né? era só apertar aqui. Meu, Tipo, depois do apertar aqui, você viu o botãozinho verde. Aí você fica, não, que botãozinho verde? Né? E aí todo mundo fala, não vi o botãozinho, mas que tá escrito gravar neste momento, né? é sempre uma cagada muito grande nossa, assim, você vê. Eu fico Mas super... você tá sentindo, você sente uma necessidade de aprender mais a parte técnica, assim? Como que você acha que... Olha, eu sou esforçada. Eu sou uma menina muito esforçada. Mas é tipo cozinha pra mim. Eu não tenho talento. Não vem, não tá em mim. Eu sou muito Uhum. pura na cozinha também. Eu achei que quando eu virasse mãe eu ia super aprender a cozinhar e tal. E é aquilo. Eu sei fazer arroz, que graças a Deus o Arthur ama arroz empapado, igual eu, que é meio sushi. Sei, às vezes, eu tenho coragem de fazer feijão. E aí, Ah, tá bom. macarrão, uma almôndega e tal, mas assim, eu não tenho talento, não nasci para isso. E a mesma coisa eu sinto para tecnologia e tal. Eu fico muito nervosa. Eu acho que qualquer coisa que eu vou fazer, que eu vou errar os passos, vai dar uma catástrofe. E eu tenho tanto medo que o meu ex-marido, ele falava assim, meu, mas aperta o botão, faz e tal. Tem medo que exploda o computador? Ele ficava Tem muito medo de fazer, né? Uhum. Nem começa, né? Tipo, mas clica no REC, aí você fica qual? Esse REC vermelho, sabe? Tipo, aquele de sempre, né? Aquele de sempre. muito nervosa. E cá, vem cá, como é que a quarentena tá mexendo com sua criatividade? O que você tem? Tá criando alguma coisa nova ou você tá só mantendo mesmo a tua rotina das entregas que você já tinha, assim? Ou Não, você tá escrevendo um livro novo e... eu tô entalada num livro novo que eu não consigo ir para frente porque eu mudei no meio do caminho o que eu queria dizer.
e me achei besta. Sabe quando você lê e se acha besta? Eu tô meio de bode de mim, eu acho que eu tô ficando muito comigo mesma. Fato, isso é fato. Barriguinha tonta, meio de Hum. preguiça. Então eu preciso sair um pouco de mim, tirar férias, né? Tá legal. Mas eu tô só mantendo e tô mantendo de maneira completamente exausta os compromissos que tenho, dois podcasts e a newsletter, fora as coisas que o Bruno me põe, né? Às vezes é texto para cliente, às vezes é publi, live, essas coisas. Não estou conseguindo fazer. Eu estou produzindo. Eu sou o tipo de pessoa que está produzindo menos durante a quarentena. E parece que fica mais cansado. E as newsletters, como é que estão? Newsletter eu amo fazer. Eu saiu uma hoje, porque é um cantinho onde eu posso escrever qualquer bobagem, sabe? Eu posso ser boba na newsletter, então eu gosto. Eu, me alivia. E eu tenho duas colunistas que são super legais, que é a Berta, que escreve textos muito loucos, assim. O último texto dela foi sobre dates e puns. E ela é muito engraçada, assim, ela é uma figura. E eu tenho a Thaís, que escreve muito bem sobre livros, sobre série. Ela tem um canal de resenhas. Então, eu acho que fica um material bonito, assim. Eu gosto muito da newsletter. Quantos episódios de Noia Minha já que tem? 55. Olha, caramba, 55. Teve alguma semana que você não colocou no ar? Como é que é? Ou são 55 semanas Eu corridas? perto do Natal e a primeira semana de janeiro. Só. Ah, mas tá bom, tá ótimo. E eu postei um extra, que foi um especial Black Friday, que eu postei meia-noite, quando entrou a Black Friday, que era para as pessoas que não tinham dinheiro ter o que fazer durante o podcast de graça para você. Maravilhoso. E A Didi, que legal. Didi, um beijo. E vem cá, e aí você começou com o Spotify, né? Você fala como é que é essa conexão, assim, como é que era antes de maneira independente e como é que é a partir do momento que você consegue aí se juntar com o Spotify para fazer podcast. Fala para mim, assim, para a gente entender como é que é também trabalhar com o Spotify. então, aconteceu isso duas vezes, né, comigo. O Noia do Spotify e o Calcinha também é. Dois processos diferentes, né? Como o Noia já existia, já era meu e tal, eles entraram em X episódios, que dá mais ou menos 2 anos. E aí é todo um trabalho diferente, né? Porque eu saio das outras plataformas e eu conto com eles para me ajudarem a divulgar e eu não perder os views que eu tinha, né? Então, Uhum. muito legal porque realmente eles impulsionam o seu podcast, eles colocam anúncio nas redes sociais, eles chamam influenciadoras, sabe? Então tem um trabalho muito legal. Tem também uma conexão de troca de indicação, sei lá, tem outros podcasters que participam do seu podcast e você participa do deles. Então tem também esse intercâmbio de podcasters. Que mais? Eu acho que tem também um lado que eu não sei usar, mas que o povo que sabe, o Bruno e tal, usa, que é de informação. Então tem umas coisas muito bacanas, tipo, quais são os top artistas que a minha audiência ouve. Então, Que sabe, legal. é legal, tem umas pesquisas legais. Que mais que eu acho que é bom? Toda a parte comercial é deles agora, então eu não preciso ficar Uhum. dando. Se chega um e-mail para mim, eu quero patrocinar o Noia Minha e tal. Eles falam direto com o Spotify. Porque antes, ou seja, como podcaster independente para a galera que tiver afim de fazer e tal, como é que é? O corre é seu, né? Você mesma recebia na tua caixa de e-mail e ia lidando com a galera, né? Junto com o Bruno e tal, mas... Isso. E tinha muito essa coisa de eu deixar com a minha cara o anúncio, né? Porque eu tinha muito medo de ficar, sei lá, a Ford, Muito mercha, né? Uhum. sim.
quando mudou para o Spotify, eu tinha muito medo disso. Daí eles sempre foram muito legais comigo. Não, a gente conversa caso a caso. Se você tiver uma ideia mais legal, quiser criar um quadro quando for entrar, tudo bem. Então eu achei que seria mais duro de lidar, mas eles foram super flexíveis comigo, assim, achei bem legal. Você foi no evento deles no ano passado, do podcast? Como é que foi? Eu falei em 2 mesas. Eu falei numa que era sobre isso, sobre tornar o seu podcast rentável. E falei numa que era sobre a mulher no universo do podcast. Foi super legal. Na primeira mesa eu falei com aquele, junto com o GugaCast, com o Nerdcast, que são imensos e estão há anos. Pioneiros, né? Super a criança tonta ali do lado, sabe? Tipo, mas como você vai? Eu falo, não sei lá. Há mó tempo, eu cheguei ontem. Mas foi super legal. E falei quando foi essa mesa das mulheres no podcast, eram só podcasters, tinha umas meninas super legais e achei muito mara o evento, assim. Achei que eles vieram pesado aqui, investiram uma grana. Agora teve essa história do Joe Rogan, né, que foi tipo 100 milhões. Então você vê que o que eu senti é tipo, legal, a gente tá no caminho certo, né? Porque é uma mídia que tá crescendo pra caramba, que tá investindo dinheiro, que as pessoas estão começando a se adaptar, né? Aqui no Brasil, que não era tão popular assim. Já sabem o que é, né? Já sabem o que é. Não precisa mais explicar o que é, né? Que já é um grande sinal, assim, né? Todo mundo sabe. Então, eu tô gostando de trabalhar com o Spotify. Com o Calcinha foi diferente, porque eles chegaram antes do Calcinha lançar. Então, toda a criação da marca, de tudo foi junto com eles, porque, né, eles participaram do início do processo. O Noi, eu não tive isso. Eu mantive toda a identidade visual, os cards que eu coloco toda semana, né? Eu que faço, eu que escolho. Então, foi legal. Mas legal porque você viu, participou dos 2 processos, assim, né? Você pode, né, Sim, falar como é independente. E cá, me fala uma coisa, assim, o podcast, mesmo o Calcinha Larga, assim, e como você disse, a mesa, algumas mesas de debate, alguns talks, sempre falam muito disso, mas da presença feminina, né, das mulheres no podcast, e eu vejo o podcast também como uma ferramenta muito conectada com, não sei, ela funciona muito bem, assim, qual que é a sua visão e por que, assim, por que esse é um terreno tão legal de se explorar, onde se conecta tanto, assim? Eu acho que é mais simples do que o vídeo, né, para você fazer e executar e gastar, e financeiramente falando também, né, são processos. Eu acho que é uma coisa muito... Me lembra um pouco a época de blog, sabe? As pessoas perguntam muito para mim, como que foi entrar no mercado editorial, que é um mercado super masculino, né? Como é que foi virar escritora dentro desse ambiente e tal? Só que eu lembro, o blog era uma coisa, era um espaço meio, um cantinho tão feminino, né? Tinha muito blog de menina e tal, então eu comecei por esse cantinho feminino e quando eu vi eu estava em editora e tal. Eu acho que o podcast é meio por isso, sabe? É uma coisa que não tá descarada, não é um YouTube onde você fica mais tímida e, sabe, tem a questão do tipo, será que ficou bom a imagem? Será que eu captei legal e tal? Você só chega para passar o recado. Eu acho que as mulheres, hoje em dia, da gente falar tanto, tá um tempo de empoderamento, né, de já ter o discurso feminino tão mais pronto, assim, eu acho que é um ambiente que elas ficam mais confortáveis de só mandar real, sabe? Sem ter que ficar se postando, sabe? Total. Eu acho que também não é uma coisa... A gente cansou um pouco daquela era eu, sabe? A minha selfie, o meu look, o meu cachorro. E a gente quer falar de coisas e não de pessoas, né? Então, também tem essa necessidade do podcast. Acho que você realmente, se alguém estiver aqui assistindo, estiver pensando em fazer e tal, isso de não procurar essa perfeição extrema, porque realmente o podcast é um lugar mesmo de abrir, de falar de noias, acho que é. E o próprio Maurício Meirelles falou uma vez que um dia ele tem medo de um dia morrer e pegarem os podcasts dele, que estão lá, largados, e começarem a escutar e falar assim, meu,
é claro, né? Esse cara é um louco, né? Porque ele fala assim, cara, eu já falei tanta coisa no meu podcast e parece que às vezes acaba não repercutindo, assim, repercute, mas não repercute de uma maneira engraçada. A gente fala uns absurdos no podcast e tudo bem, meio que tudo bem, assim, sabe? A gente no Calcinha, a gente fala umas coisas de maternidade que, sei lá, parece que acontece em qualquer lugar, ia ser muito louca essa pessoa, sabe? Mas é que como entra numa coisa bate-papo, fica, ó, pensa assim, você tá numa mesa de bar com seus amigos, aí você vai e fala uma bobagem, as pessoas dão risada, não, não. Se você escreve essa bobagem e tuita essa bobagem, ela chega de outro jeito na pessoa. Fato. O podcast, não, a gente tá trocando uma ideia. Então tem a humildade do, mano, eu tô falando aqui com você, na boa, só tá nós aqui, entendeu? Quem ouve acha que só tá nós aqui. Então as pessoas recebem o que a gente fala de outra maneira também. É engraçado isso, né? Essa percepção que as pessoas têm de amigo, né? Acho que você deve ter muito. Tem gente fazendo aqui até fila, né? Tentando realmente um cadastro para ser seu amigo aqui, né? Assim. E eu não sei por quê, porque eu sou péssima amiga. Eu não ligo tempo de dar atenção para amigo. Quando eu ligo é para reclamar, para falar, sabe, chorar as pitangas. Não sei porque querem ser meu amigo, estão se enganando. Qual que é o próximo? Qual que é a próxima gravação, sabe já? Não, não sei. Eu gravei agora, saiu ontem. Eu gravei na terça. Uhum. Olha, eu tentando lembrar, coitada. Um sozinha que foi Te Enganaram. São só coisas que têm hype, mas na verdade são muito ruins. Tipo banho de banheira, transar no box, comer cupcake, sabe? É ruim. Neve. Neve é uma água. Cara, eu concordo. Tudo que você falou, eu já tô concordando até agora com todos, assim, maravilhosa. Aí piscou aqui porque eu fiquei com um pouco Caiu, travou. de mal. Não. Ah, não aguento. Pera, fala comigo. Deixa eu ver se tá tua voz saindo aqui. Tá? Tá, ótimo. Maravilhoso. Ah, é estranho te encontrar assim, né? Eu dou tanta risada quando a gente tá junto, tava conversando assim com esse delay. Alguém falou do travesseiro da NASA. É maravilhoso. Eu fiquei revoltada com o travesseiro da NASA. O travesseiro da NASA é o maior te enganei do mundo. Ainda puseram um astronauta brasileiro para ser o garoto propaganda. Eu fico muito passada. Porque o travesseiro da NASA, ele fica tentando captar a sua cabeça a noite inteira. Ele não deixa você dormir. Chega, basta, muda Brasil. Eu não aguento mais. Tá, bom, é isso. Eu acho que eu fiz todas as perguntas aqui para a gente falar de mercado de podcast. Você sabe que eu adoro o seu podcast. Eu queria também conversar aqui hoje, não para falar só de parte técnica, mas queria muito também falar, que as pessoas entendam que é legal fazer o podcast também como parte terapêutica. Assim, eu me considero uma pessoa melhor, eu tenho que trabalhar um pouco mais, eu tenho que me informar mais, eu tenho que ficar amigo de mais gente, eu tenho que ser mais social. Então, assim, eu considero que a duras penas, para mim, me trouxe coisas muito positivas, assim. Você vê por esse lado também? Como é que você vê isso? Nossa, completamente. E se você conhece pessoas que você jamais teria oportunidade de conhecer, né? E faz novos amigos. A gente ficou amigo no meu podcast. 100%. E eu fiquei amiga de muita gente, assim. E eu sou uma pessoa que eu pensava muito, tipo, cara, eu já tenho meus 10 amigos, não tem vaga para novas pessoas. Eu vou ter que tirar alguém, né? Quem que vai pro paredão, Bial? Eu não consigo falar do Thiago Leifert, que eu parei no Bial, no Big Brother. Eu também, eu também. Perdi. Eu não consegui ver esse, eu vi uma coisa ou outra. Mas aí, fazendo podcast, a gente vê que não, que a gente faz novos amigos e que tudo bem ter 15, né? Amigos. Um cinquinho a mais, assim. Cabe que 15 dá, né? Mas você, e com relação a... Você acha que você acaba ficando mais informada, falando mais? Você acha que... Qual que é o lado positivo do podcast, assim, para você? Acho que eu fico mais informada, eu mudo de ideia, eu quebro ideias que eu, sei lá, já não concordo mais. Que mais? Eu percebo padrões meus que eu quero mudar, sabe? Olha,
você fala e depois você se escuta, né? E você se escutar é muito louco, né? Porque você fala. Porque às vezes eu ouço bruto para fazer as edições, né? E às vezes eu escuto editado. Então, às vezes eu falei o podcast já me ouvindo, né? Porque você fala com fone, então você se ouve mais. Você já se ouve. Já é muito doido. E aí depois você ouve o bruto, então você se ouve de novo. E aí você ouve o editado. Então você se ouviu 3 vezes. Você Que começa horror. coisas que você não quer mais ter e que são padrões seus que você precisa quebrar. É muito doido. O meu é o meu que até já virou piada entre os amigos, que é o que os Ah, caras falam, pô, tô lá ouvindo teu podcast, perfeito, perfeito. Aí eu olho, aí eu me liguei nesse meu padrão, aí eu tento quebrar. Ou não, né, também, porque às vezes é uma característica sua, né? você. Eu não tiro os meus que eu vejo que eu tô falando. O tipo que tudo. Eu sempre, ai, que tudo. Que tudo. E Eu aí eu tiro, eu às vezes deixo meu microfone no mudo para não aparecer, ou fazendo, sabe? não, tem que ter, eu acho ótimo. Eu deixo tudo e eu sempre que eu quero falar alguma coisa, eu falo assim, não, mas olha só, deixa eu perguntar um negócio. É sempre no começo. Não, mas olha só, deixa eu falar um negócio. Não, mas olha assim. Que é pra pessoa já ficar, já se atentar em você. Porque você começa a se ligar o porquê dos seus padrões. É, Entendeu? Que é isso que é o pior. Porque eu comecei a perceber que o meu é para deixar o convidado, tipo assim, tô concordando com você, pode falar, vai, sabe? eu estou concordando com você, mas eu não quero te interromper, eu só quero dar um toquezinho para você seguir absoluto aí na sua. É isso. Hum, E o seu que tudo é um pouco isso também. Que é tudo. tudo. Aí ele fica, ela achou tudo, que ótimo. Bom, com essa live que foi tudo. Cá, obrigado, tá? Obrigado Mas por ter topado o convite também. adorei, eu tava com saudade. Eu também, pelo menos aqui a gente mata um pouco a saudade. Quando tudo passar, a gente vai fazer um especial de Natal, se der tempo, eu, você e a Mia. Será que vai dar para fazer? O que você acha? Talvez. Vai ser deprê se a gente fizer no Zoom. Ai, Felipe, vai ser muito deprê se a gente fizer no Zoom. Meu Deus do céu. Mas olha que eu acho que. Eu não acredito em nenhuma previsão. Eu tô super cético, assim. Eu também, total. E mesmo essa coisa do, tipo, vamos tentar reabrir e tal, eu não vou sair. Não vou levar o Arthur pra Eu. Não, né? E, tipo, eu também não vou. Tipo, então não adianta nada reabrir, porque uma galera também não vai. Claro que adianta, porque tem muita gente que precisa, mas que delicado, que momento, viu? Bom, escutar. seguiremos fazendo podcast, né? Tamo aí, ó, pelo menos a gente colabora com isso, que o quê? É uma horinha de respiro para as pessoas pararem de ver notícia enlouquecedora e dar um pouco de risada com a gente, né? Ouvir convidados interessantes e tal. Então, assim, toda vez que eu lanço uma newsletter e que sai um podcast, eu falo, tá, eu fiz alguma coisa, sabe? Então, mas é legal estar pensando assim, porque eu estava falando ontem que às vezes também você fica até um pouco, meu, será colocar um conteúdo do Michael Jordan, pô, o mundo tá aí, o bicho tá Ah, pegando, e eu tô falando, mas eu acho que eu penso como você, assim, eu tô tentando realmente oferecer dentro da nossa linha editorial algo que faça a pessoa respirar ali. porque é o que me ajuda também. Eu respiro quando eu tô fazendo. A newsletter também, quando eu sento à noite, que o Arthur dormiu, sabe? E que eu pego uma uva para comer e sento no computador e tô escrevendo meu textinho, eu falo, cara, que bem que eu estou fazendo para mim. E aí eu imagino a pessoa que pegou a uvinha dela lá e tá lendo meu textinho, sabe? Então, estou... Total. Porque de resto, É. vendo o Globo News, CNN e enlouquecendo, é isso. Não, você surta. E realmente, fazer o seu próprio podcast me deixou um pouco mais são nessa quarentena, senão acho que realmente eu tinha enlouquecido. Felipe, a gente tem muita sorte. A gente continua trabalhando. A gente tem É muita. verdade. Porque imagina a gente não tá fazendo nada. Eu tenho amigo, estilista, por exemplo, faz vestido. Tá parado.
É super difícil, cara. Segurar, controlar a cabeça. E aí, o que dá para dizer de repente para essa turma também? De repente arrisca num podcast, abre o celular, grava umas ideias, joga as ideias, abre o Anchor lá, que é o aplicativo, dá para subir lá, sobe no Spotify e tal. De repente o podcast é uma saída. Eu defendo isso aqui nessa quarentena, sabe? Newsletter, blog, volta com tudo. Exato. Eu acho blog, as pessoas têm que voltar a ter blog e escrever no blog horrores, postar foto no blog, super. As pessoas escrevem menos, né? E quando escreve muito, já vem a galera. Ó o textão, ó o textão. Então. Cá, Obrigada, obrigado. Beijo, amiga. beijos. Obrigada, gente.